Bom dia. Hoje vamos estudar e entender a diferença crucial que existe entre a igreja da época, a igreja instituída, a igreja judaica, e o ministério de Cristo. Nós podemos ver através das Escrituras, especialmente nós vamos comentar agora o capítulo 21, verso 12 do livro de Mateus, que havia um comércio, havia uma forma de organização religiosa na época de Jesus, na Palestina do século I, que envolvia rituais, os rituais de sacrifícios no templo, que eram justamente aqueles que tinham atribuído, que Deus atribuiu a Moisés, a Arão, lá no livro de Levíticos, aqueles sacrifícios pelos pecados, eles estavam se mantendo até então, até a época que Jesus viveu no século I ali, da Palestina. E nós vemos aqui uma situação em que ocorre um confronto entre o Messias, o Cristo, e entre pessoas que estavam comercializando no templo. No capítulo 21, verso 12 de Mateus, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformeis em covil de salteadores. O que eram essas pombas que está referido ali no versículo 12? Do capítulo 21 de Mateus. Eram animais que as pessoas iam ali, os judeus iam ali comprar esses animais, adquirir esses animais para oferecerem em oblação, em sacrifício por pecado, cumprindo a lei de Moisés, cumprindo o rito previsto lá no livro de Levíticos, que era o sacrifício pelos pecados no templo. Pois bem, ocorre que haviam abusos em relação a esse comércio. Então, havia uma sociedade organizada ali, e Cristo viu que aqueles abusos não estavam de acordo com a doutrina dele. Houve um choque cultural. Cristo não veio para esse objetivo. Cristo não veio para manter aquela ordem que já havia, daquela forma, mas veio para consertar, veio para estabelecer uma nova ordem, veio para estabelecer balizas e eliminar abusos. Então ele viu ali que havia se transformado num comércio o templo, genuíno comércio, o que ele define ali como covil de salteadores. Por quê? Porque no átrio exterior do templo, onde havia não-judeus, então se colocavam esses animais. Havia comerciantes que vendiam para animais para sacrifícios e trocavam moedas estrangeiras. Essas moedas, porque as moedas locais, as outras moedas eram consideradas impuras para oferecer como oferta no templo. Só era admitido a moeda de Tiro. Então, eram as únicas aceitas como oferta. Então, havia ali um comércio, havia ali um sistema arquitetado, enfim, que não estava de acordo com o preceito de Deus, não estava de acordo com a vontade de Deus. Como que sabemos que não estava? Por causa de Cristo. Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele trouxe a vontade de Deus. Então ele viu que haviam coisas erradas, coisas que não estavam de acordo com aquele ensinamento original de Deus quanto ao sacrifício. Essa troca de moeda estrangeira, que era considerada impura, pela moeda de Tiro, que só a moeda de Tiro. Então havia todo um cerimonial ali. E Cristo viu que aquilo ali, na visão dele, não estava de acordo com os princípios divinos. Né? Então aquilo ali estava errado. E ele se manifestou. Porque ele disse, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então havia essa organização, esse comércio exacerbado, esse comércio
irregular na visão de Cristo aqui. Ele está dizendo que aquilo ali é totalmente irregular, isso que se faziam. Aquela estrutura montada, daquela forma que estava sendo feita ali. Não deveria acontecer aquilo ali. E ele condenou, ele já falou, ele zelou. Porque nós vemos que no ministério de Cristo é exatamente o oposto. O ministério que ele veio trazer para a humanidade é o ministério da doação, é doar-se em favor do próximo, por amor ao próximo. É o que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 10. Vamos entender agora a diferença. Por que Cristo condenou? Por que Cristo chamou de covil de salteadores? Essa organização, essa forma de organização da pessoa ir lá no templo, comprar o sacrifício, ter que trocar a moeda, porque a moeda estrangeira é considerada... Isso aí é Deus, isso é doutrina de Deus, isso é ensino de Deus? Segundo Cristo, não. Isso que se fazia, esse cerimonial no templo, esse comércio que se faz em nome de Deus, não é a doutrina do Pai. E ele veio para restabelecer e para consertar isso, e foi muito odiado e perseguido, porque ele estava contra os costumes. Só que os costumes da religião da época, das seitas da época, não eram aqueles costumes que Deus veio implantar. E ele teve que falar isso, e foi perseguido por isso. Agora vamos ver aqui qual é a doutrina em relação ao serviço prestado por Cristo. O que Cristo ensina sobre prestar o serviço em favor do próximo? Vamos lá. Mateus 10, verso 5. A estes 12 enviou Jesus. Jesus está falando dos 12 discípulos que ele escolheu, tá? Dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai, está próximo o reino de Deus. Vamos ler o verso 8, a instrução que ele deu para os 12, do capítulo 10 de Mateus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graças dai. Aí está a diferença do ministério. O cristianismo, ele não cobra. No cristianismo não tem comércio. No cristianismo não envolve dinheiro, troca, como envolvia na igreja primitiva, naquela igreja lá, que ele expulsou os mercadores do templo, em que se tinha que trocar moeda estrangeira por moeda de Tiro, que só podia oferecer moeda de Tiro, que tinha que comprar o sacrifício. Nada disso faz parte desse ritual, faz parte do cristianismo. Qual é o ritual do cristianismo? Qual é o ensino do cristianismo? Qual é a base do cristianismo? Vamos entender o que ele ensinou para os discípulos, o que ele deixou de legado para os discípulos, para os 12 discípulos. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, no verso 8 do capítulo 10 de Mateus. Expelir demônios, de graça recebestes, de graça dais. Não exija nada em troca. Não exija moeda de Tiro, ou seja, de moeda de qualquer nação. Não exija que ele compre pombas ou outros animais para sacrifício, mas trabalhai em serviço do próximo. Curar enfermos, ressuscitar, purificar, expelir demônios, trabalhar e servir ao próximo, sem receber nada em troca, sem exigir nada em troca, sem cobrar nada em troca. Essa é a diferença do ministério de Cristo para o ministério, para a religião, para as seitas que haviam na época. É aí que é um dos fatores que nós podemos identificar a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não impõe contribuição, ela não impõe imposto, ela não impõe um imposto como havia na época. Havia um imposto na época, eles tinham que pagar, até cobrar de Jesus o imposto, a Igreja de imposto. O que a Igreja de Cristo pede? A Igreja de Cristo pede doação. É uma doação voluntária, mas ela não vendia animais, ela não trocava dinheiro, ela não exigia. Ela pedia que as pessoas doassem o que quisessem,